pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma proposta diferente de todas as outras que eu já trouxe aqui para o canal. Porém, é um tipo de vídeo que eu particularmente adoro ver, né? Eu adoro ver sobre decoração, sobre a disposição de ambiente, sobre como montar esse ambiente, né? Então, assim, é um tipo de vídeo que eu gosto e a proposta do canal é justamente essa. Não só trazer conteúdos teóricos, reflexões a partir da psicanálise, mas conteúdos que eu também julgo ser interessantes, né? Assim como o que eu vou falar um pouco nesse vídeo eram algumas dúvidas que eu tinha no início, quando eu fui montar esse espaço, né? Que tipo de móvel colocar, que tipo de estrutura montar, o que é legal, o que não é, né? Então eu vou dividir a minha percepção frente a esse espaço que eu julgo ser importante também dentro do processo de abertura, de criação de um consultório. Vamos lá então? Entrar um pouquinho nesse universo e no meu espaço em particular. Eis então a grande dúvida. Me formei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, como muitos já sabem, eu sou formada em psicologia, né? Sou graduada em psicologia e tenho atuação como psicoterapeuta, que é em consultório, e eu atendo a partir da psicanálise. Quando eu me formei, existe uma grande dúvida, e isso não aconteceu só comigo, acredito que acontece com todos os profissionais, que área atuar, para onde ir, né? O que fazer a partir de agora? Eu tô formada, mas e aí, né? A faculdade não te dá um emprego logo de imediato. Para mim, eu não tinha dúvidas do que eu queria, que era o consultório, que era a clínica. Eu só fui me identificar com a clínica, que foi quando eu tive o contato com ela, que foi no último ano de psicologia. Então, nos dois últimos períodos, que foram os dois que eu tive experiência com clínica, que durou o quinto ano inteiro, né? Então foram o 9º e o 10º período. Para quem ainda não sabe, a graduação de psicologia é dividida em períodos e são 10 períodos que totalizam 5 anos, né? Então, no último ano foi quando eu realmente descobri, é isso que eu quero, né? Eu não me vejo em outro lugar. Até então, até no 4º ano, eu ainda tinha muita dúvida do que eu queria. Se eu queria psicologia hospitalar, se eu queria instituições, se eu queria concurso, se eu queria judiciário, se eu queria RH, enfim, eram muitas dúvidas, né? Tinha algumas coisas que eu não gostava e tinha outras que eu me identificava mais, mas tudo ainda era muito confuso. Então, quando eu entrei em contato com a clínica, com o consultório, com o atendimento, e mesmo eu estando na faculdade, eu já atribuí alguns elementos que eu tive a honra de ter o professor Renato Dias Martinos, que muitos conhecem aqui, como orientador. Então ele foi dando alguns toques, algumas formas para que a gente pudesse se sentir confortável, mesmo sobre tanta pressão que é a faculdade, né? Relatórios, identificar, enfim. É uma penca de documentos que você tem que preencher e é TCC, é final do curso, é muita coisa que está envolvida. Então, realmente é a pressão ao extremo o último ano. Então, alguns elementos que, por exemplo, que ele nos deu, que era levar um cheirinho para que a gente pudesse colocar no ambiente, já que era um espaço que eu ia compartilhar com outras pessoas, né? Então, eu fiz faculdade à noite, então a gente tinha 3 horários para atendimento. Então, poderia ser que eu pegaria o primeiro e o último horário, e aí a disposição dos móveis estariam diferentes, enfim, né? Na minha época a minha sala não era tão numerosa como é hoje em dia, né, nessa instituição que eu fiz. Então eu tive o privilégio de pegar uma sala e atender os 3 pacientes em seguida. Então eu consegui organizar os móveis da forma como eu gostava, a posição das poltronas, o cheiro, o ambiente, um instrumento que nunca pode faltar para um analista, que é lencinho de papel. É algo que nunca pode faltar em um consultório, que é uma maneira que você abre um vínculo, né? Você deixa ali um ambiente para que a pessoa
que esse é um espaço que a pessoa pode se emocionar, ou enfim, é fundamental também que você tenha. Então, entendem, são alguns detalhes que fazem toda a diferença e que eu fui atribuindo ao meu consultório depois de formada. Mas muitas coisas ainda eram meio... ainda eram muito abstratas pra mim, né? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. No final desse vídeo eu vou estar mostrando o ambiente todo, então vocês vão conhecer a fachada do consultório, a entrada, a recepção, a sala de atendimento infantil, a sala de atendimento de adultos, que nesse espaço que eu tenho a possibilidade de ter isso. Não quer dizer que vocês, se tiverem o mesmo ambiente, que vocês não possam atender crianças e adultos nesse mesmo local, é claro que pode, né? Futuramente eu vou disponibilizar um outro consultório em uma outra cidade que é apenas uma sala, né? Tem uma recepção agora, mas é apenas uma sala, então eu tô fazendo uma troca de local e eu vou disponibilizar isso aqui no canal porque eu também gosto disso, né? Então, assim, o que é importante? O que você vai olhar? Acabei de me formar e agora o que eu vou fazer? Decidiu a área que você quer? Para outras áreas, eu não tenho muito a oferecer, né? Então, o que eu vou oferecer agora é para as pessoas que têm interesse em trabalhar com clínica, com consultório. Quais caminhos buscar, certo? Então, você terminou o curso de psicologia, primeira coisa que você tem que fazer? Dar entrada no CRP, pegar o seu diploma, pegar toda a papelada, ir para o CRP da sua região, fazer a inscrição, fazer o pagamento, porque isso demora um dia, demora de 30 a 90 dias para você ter o seu número de registro. Você só pode abrir o seu consultório de psicologia a partir do momento que você tem o seu número, que é o seu RG, a sua identificação dentro do órgão, né? Dentro da instituição, do CRP. Ok? Então, dado isso, você se formou, já passou a colação, já fez a formatura, a festa toda, já pegou o seu número. Mesmo que você ainda não recebeu a carteirinha em mãos, que aí é um outro tempo, né, que vai demorar, a partir do momento que você tem o número do CRP, você já pode divulgar, porque esse será o seu número definitivamente. Mesmo que você pare por um tempo com o seu registro, mesmo que você mude de estado, enfim, o que só vai mudar é o início. Que, por exemplo, o meu é estado de São Paulo, então o início é 06/... Enfim, só vai mudar o início do seu número, mas esse vai ser seu para sempre, ok? Então, tendo esse número, você já pode abrir o seu consultório de fato, ok? Bom, então como que eu vou escolher um espaço para isso? Se você tiver a possibilidade, você vai ver o seu recurso financeiro. Eu vou dar algumas dicas que pode te auxiliar. Se você tiver um local que você possa alugar e você tiver condições para alugar sozinho, ok. Quanto menos pessoas tiver, menos probleminhas pormenores vão ser encontrados, né? Então, se você tiver essa possibilidade de alugar uma casa que seja menorzinha, que dê para você montar uma sala, que você possa dispor os móveis, dependendo, enfim, o que ficar mais fácil para você. Então, busque um local que você se sinta à vontade, busque um bairro que você se sinta confortável nele, que você não fica com medo, né? Por exemplo, o meu consultório, esse que eu estou mostrando nesse momento, ele fica a 4 casas da minha casa. Então, é um bairro que eu cresci, né? Conheço não todo mundo, porque eu fico muito dentro de casa, eu não sou uma pessoa muito sociável, mas a maioria das pessoas a gente conhece, é uma cidade pequena, então é um bairro super tranquilo, né, para se ter um consultório em si. Então, escolha um bairro que você se sinta confortável também, isso também é importante. Independente se ele é longe, se ele é perto, se ele é no centro, se ele é afastado. O meu bairro aqui é afastado do centro, eu não vejo nenhum problema. Aliás, tem até alguns pacientes que preferem essa questão de ser afastado, ou de não ser dentro de uma clínica, de ser um espaço mais reservado. Então, vai muito de gosto, né? Vai muito do que, enfim, tem que ser confortável para você. Escolhido o lugar, seja ele uma sala ou seja ele uma casa, o que seria importante? Se vocês forem escolher uma sala, procurem um prédio que possua uma recepção. Esse foi um erro que eu cometi, né? Então, numa outra cidade, que é o próximo que eu vou mostrar para vocês, futuramente em outro vídeo,
Lá, eu no primeiro prédio, eu não me atentei a esse detalhe, se teria uma recepção ou não. Então eu acabei alugando uma sala que não tem uma recepção. É por isso que agora eu vou fazer a troca do local para um local que tenha recepção. Porque de fato é importante. Por quê? Quando você for atender uma criança, um adolescente ou mesmo um casal, às vezes vem uma outra pessoa que vai esperar por o seu paciente, né? Então precisa de um local que tenha um mínimo de conforto possível, né? Como vocês vão notar, eu tenho um sofá. Aqui, como é um bairro tranquilo, a porta fica em aberto, então é um local ventilado, onde vai ter uma água, um chá, um café, uma bolachinha, uma balinha, coisa simples, mas que eu possa oferecer um tipo de conforto, né? De acolhimento de alguma maneira. Isso também é disponível para o paciente. Então, eu acho esse espaço do cafezinho, né? Que é como eu chamo, que tem a água, você pode colocar um chazinho, um cappuccino, o que for melhor para você. Eu acho que isso é importante, sabe? Para se ter num ambiente, mesmo se você estiver na sala, por exemplo, você alugou como no outro espaço, você alugou dentro de um prédio um local, então coloca dentro da sala, num cantinho, aí depois eu mostro para vocês essa outra opção. Então, na opção de uma casa, por exemplo, se você não tiver condições de alugar uma casa, mas na casa que você mora tem uma sala que não está sendo usada, tem um espaço que pode ser adaptado e transformado em um consultório, também é bom investir, sabe? Aí você coloca uma porta privativa para que o paciente não precise entrar na sua casa, que seja fechado, que tenha um banheiro, porque isso é importante, é fundamental que você tenha um banheiro. Até mesmo para atendimento de crianças, né, da ludoterapia, a gente precisa ter um espaço com água corrente e um banheiro. É uma opção também. Então você pode estar construindo o seu consultório na sua casa, naquela sala que a sua mãe não usa, ou naquela sala que você e seu marido não usam, enfim, é uma opção. Como construir? Cada detalhe desse local que eu vou mostrar para vocês foi eu quem escolhi. A cor das paredes, a cor dos móveis, o estilo dos móveis, o estilo que eu gostaria de deixar o local. Eu fui incluindo elementos que eu gostava, elementos muitos também da análise onde eu vou, do local. Às vezes tem algumas características daqui que hoje eu vejo que vem de lá, que foi atribuído. Então, cada detalhe, uma plantinha, a cor, a iluminação, a temperatura do lugar, tudo tem que ser de acordo com o que você gosta, para que você se sinta à vontade, para que você se sinta em casa e possa oferecer um ambiente tranquilo e verdadeiro para o seu paciente, né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer a construção, eu adoro móveis de madeiras antigos, eu adoro coisas usadas. Então, quase que a maioria dos meus móveis foram comprados em locais, não seria um antiquário, eu esqueci, mas de móveis usados, sabe? Por exemplo, o livreiro que vocês vão ver, que é esse que fica aqui ao canto, ele é da década de 60. Então, assim, ele tava todo destruído. Aí eu levei pra fazer como chama? Esqueci o nome agora. Pra dar uma reformada, né? Então eu levei pra reformar o móvel. As poltronas e o sofá da frente, que vocês vão ver, as duas poltronas de atendimento, também é um modelo antigo, né? Meio vintage, que eu também adoro. O estilo dos quadros também são vintages, que eu também adoro. Agora, recentemente, que eu atribuí algumas plantas a mais, porque eu acho que dá um charme pro local e deixa isso mais aconchegante. Almofadas também acho que são importantes para o ambiente, principalmente. Então, alguns elementos que eu ia ouvindo, né, isso eu fui captando. Por exemplo, um amigo que disse que na terapia dele tinha assim uma colchinha no divã e que aquilo era interessante porque às vezes ele se cobria, ele achava aquilo meio reconfortante. E na hora que eu ouvi isso me deu uma ideia. Eu falei assim, nossa, é interessante para eu colocar aqui, porque eu achei isso legal, né? Então eu atribuí aqui. Quando eu ia para minha sessão, eu tenho, né, uma almofada para abraçar e eu gosto de estar com ela, né? Eu gosto de almofadas. Então eu não tinha almofadas no começo. Agora eu já coloquei mais almofadas. Então assim, elementos que vocês vão vendo e vão gostando, vocês vão
colocando isso aos poucos. Um consultório, ele não vai de cara ser montado em cada detalhe, até porque é muito a ser investido nesse início, e quando você vai iniciar um consultório, você ainda não tem uma cartela tão grande de pacientes, então você está investindo sem ter um recurso entrando de algum modo. Caso você tenha alguém que possa te auxiliar, aí isso fica um pouco mais fácil, né, de você conseguir manter sem ter que conciliar com outro trabalho, que a gente entre em um outro ponto. Nos primeiros anos da clínica, é natural que se você está em um trabalho e você não tem uma outra pessoa que possa te auxiliar a bancar esse início, né, de alguma maneira, te dar um auxílio, você vai precisar continuar em um outro tipo de emprego, ou ainda vai continuar no seu próprio emprego, talvez por 1 ano, 2 anos, vai depender, porque não é assim. Às vezes as pessoas têm uma ilusão de que você abre o consultório e de que pá, né, já vai sair ganhando tanto e isso já vai custear, e não funciona bem assim. As coisas são um pouco lentas mesmo, e isso é natural. Eu tive, não seria sorte, mas pela minha surpresa, eu tive um grande número de pessoas nos primeiros meses de atendimento, então isso acabou me facilitando de alguma maneira. Mas tudo vai depender. Abrir o consultório, não basta só você ter um espaço legal, você ter um espaço reconfortante, as pessoas não saberem o que você trabalha ou quem é você. Então nós temos uma ferramenta que é fundamental, que é essa aqui que a gente está se comunicando, que é a internet. Então vocês podem utilizar de um perfil profissional, como o Facebook, o Instagram, o próprio YouTube, para vocês divulgarem o trabalho de vocês, o que é que vocês fazem, a localização, o espaço. Então tudo é uma somatória que vai trazer resultados de acordo com o quanto você se desempenha, né? Muitas pessoas querem um resultado final, quero um consultório bonito, quero a agenda cheia e quero saber tudo, né? Então, assim, não dá para ter tudo isso se você não buscar isso, né? Então, quanto que você tem estudado, quanto você tem se dedicado? Primeira coisa, tem feito análise pessoal? Não adianta você querer ir para o consultório se você não faz psicoterapia. Não adianta você vender um produto, né, que não é um produto. É tipo como se eu vendesse algo e não acreditasse naquilo, ou não usasse daquilo, ou não usufruísse daquilo. Então, independente do local que você for montar o seu consultório, seja ele no espaço da sua casa, numa casa alugada, numa sala de um prédio que você for alugar, né? Elementos que são importantes para que você precisa para ter um fluxo, né, de pacientes e que seus atendimentos, enfim, discorram muito bem. Você vai precisar de uma recepção, uma sala para atendimentos e um banheiro, né? Então, são 3 coisas simples e primordiais que precisam ter. Um banheiro que você possa oferecer para os seus pacientes, para o seu uso pessoal, e uma recepção tanto para algum familiar que tenha ido com o paciente, como também para outros pacientes, né? O paciente de seguida. Às vezes você vai ter atendimento e o paciente, vamos supor, às vezes você vai estar em atendimento do paciente das 13 horas. E o paciente das 14 horas pode ter chegado às 13h30. Então esse paciente vai ficar aonde? Né? Então é preciso pensar nesse detalhe, que isso é importante. Um local que não seja tão barulhento, que tenha um isolamento acústico de alguma maneira. Por quê? Porque a gente vai estar falando de sentimentos, de coisas que são importantes para o sujeito e que é difícil se você tiver conversas passando no corredor, ou pessoas gritando, ou música muito alta. Então tente buscar um local mais tranquilo, né? Um ambiente que seja tranquilo, que a pessoa possa sentir à vontade, assim como você. Assim como elementos que a gente vai atribuindo ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, se você chegasse no primeiro dia que eu abri o consultório, tinham muitas coisas do que tem aqui, mas não tinham tantos detalhezinhos, né? Porque a gente tem algum investimento de cara que são altos, e como a gente ainda não tem aquela entrada do dinheiro, então não dá para investir em tudo, né? Você nunca vai abrir um consultório com tudo do jeito que você queria. Então, aos poucos, você vai adaptando. Como, por exemplo, né, tudo no seu consultório tem que ser a sua cara. Então, os móveis, como
Por exemplo, eu gosto de móveis antigos, de móveis de madeira, né? Isso era uma coisa que eu queria muito. Então, esse livreiro que vocês veem aqui ao fundo é da década de 60, que eu comprei nesses locais de móveis usados, né? Paguei por um preço bom, e aí eu mandei reformar ele, né? Mandei arrumar o trilho. O vidro ainda continua o mesmo, ainda é o original, mas as prateleiras dentro já estavam destruídas, então foram refeitas. Enfim, ele foi recapeado. É recapeado que fala? Enfim, ele foi reformado e está agora em ótimo estado. Como também a mesa onde eu faço os grupos de estudos online, onde eu preparo os materiais, a edição de vídeo para vocês. A cadeira também é antiga, vocês vão ver quando eu estiver mostrando os detalhes do consultório. Ela é de madeira, antiga também, estava super velha, mandei reformar. O sofá da recepção também era antigo, usado já, eu adoro esse tipo de coisa. E aí eu mandei trocar o estofado, arrumar as almofadas. As poltronas que eu faço os atendimentos, que vocês vão ver que são duas pretas, eu coloquei no corino, porque eu gosto da mistura de cores que eu fiz aqui, né? Também é do mesmo jogo que a da recepção, também é antigo. O criado mudo, tudo tem história aqui no consultório, entende? Então vão criando a história de vocês, vão contando nesse espaço o que vocês gostam, o que conta a história de vocês de alguma forma. O criado mudo que eu deixo o abajur era um dos meus pais. Então é um móvel que eu trouxe de lá, que tem marcas de serem usados, mas que eu gosto disso, como também, por exemplo, a cadeira que eu tava mencionando sobre ela, que ela é antiga, ela tem marcas de, eu acredito que era charuto, né? A mesa era de um advogado que, sei lá, tinha, quando eu comprei que ela era também, ela tava velha, né? Eu pedi para trocar o tampo superior, que estava destruído, mas o restante dela, eu troquei o tampo superior, mas o restante dela é tudo original, né? Só precisou passar uma tinta, dar uma lixada, dar uma arrumadinha. Mas tinham papéis ainda que eram bem antigos, de 1900 e sei lá, tinha uns que eram bem antigos, tipo 1981, 82, sabe? Mais antigos, assim, que tinham caído por detrás da gaveta. Então tinha muita coisa que a gente vai vendo de histórias. A cadeira tinha, por isso que eu acho que era de marcas, assim, né, na lateral dela. Mas enfim, tudo isso que é isso. Como, por exemplo, também, outra coisa que eu gosto de comprar usado, livros, né? Então, não só que eu gosto, mas tem alguns que a gente não acha novo, né? Então tem muitos livros que já não são mais produzidos, que a gente só vai encontrar usados. Eu também gosto disso, daquele livro mais amarelinho. Não sei se alguém compartilha. Me diz aí embaixo se você também gosta desse estilo de coisas. Então eu tentei montar um estilo mais vintage, já, sabe, assim, no consultório. Então cada detalhezinho é a minha cara, são coisas que eu gosto. Na recepção, aquele aparador era de casa, que a minha mãe me deu. Então várias coisas, por exemplo, os quadros que estão... Os artistas, eu ia falar. Os quadros que estão os autores também eram de casa, que aí eu só pintei eles agora. Mas no início eles nem estavam pintados. Eles estavam do jeito que eles eram. Então tudo que você tiver, você não precisa montar o consultório, você não precisa ter milhões de dinheiros para montar. Vai adaptando com coisas que você não usa mais em casa, que seus pais não usam, que os seus irmãos, suas irmãs, enfim, que alguém que você tenha de parente não use, pegue esse móvel e aí quando você tiver um dinheiro, você reforma, né? Então assim, tá, aluguei um espaço, e agora? Com o que eu vou comprar os móveis? Com o que eu vou preencher? Até porque você já gastou uma grana se formando, vai gastar uma grana com um valor fixo, sem você ter uma entrada ainda fixa se você não tiver um emprego, né? Então vai adaptando com o que você já tem. É possível ir construindo um local delicado, um local que é a sua cara, que remete, que é acolhedor. A hora do atendimento que eu faço, depois vocês vão ver na filmagem, eu gosto de deixar a luz mais baixa, porque eu me sinto à vontade quando eu vou assim. Quando eu fui pra minha análise, que também era assim, nossa, pra mim foi fantástico, sabe? Então esse ambiente da luz mais abaixada, mais acolhedora, eu acho interessante. Então também é uma dica. Como o cheiro ambiente, né?
ter um cheirinho específico também é bacana para você criar um ambiente acolhedor e aquilo, o cheiro gera memória. Então também é algo que eu recomendo. Escolhe o cheiro que você goste. Eu sempre borrifo antes de um paciente chegar ou na troca de um paciente ou outro, para que fique sempre um ambiente perfumado, limpo e agradável para mim e para o meu paciente. Ok? Então vamos conhecer, vamos entrar um pouquinho no meu universo particular, no meu consultório.
né? Então, esse é o meu espaço. Pode ser que algumas pessoas gostem, pode ser que outras não. Enfim, pra mim é agradável, é do meu jeito, tem a minha cara, tem os detalhes que eu acho fundamentais, contam uma história pra mim, e isso faz com que eu possa oferecer pro meu paciente um ambiente verdadeiro e agradável, porque isso é agradável a mim, em primeiro lugar. Sempre a gente precisa vir em primeiro lugar, né? Eu preciso estar sentindo confortável para que eu possa oferecer um ambiente confortável ao meu paciente. Foi um vídeo completamente diferente de todos os que eu fiz aqui. Fiquei um pouco relutante em saber se eu fazia esse vídeo ou não, mas se é um vídeo que eu gosto de ver em outros canais, por que não disponibilizar aqui? Pode ser que auxilie alguém e que vocês possam pegar algumas inspirações do que eu fiz aqui e atribuir no consultório de vocês ou no futuro consultório de vocês, caso vocês ainda sejam estudantes. Ok? E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa seu like abaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e permanece para os nossos próximos vídeos. Assim você pode acompanhar o outro consultório e aí você pode ter mais algumas dicas a respeito de como construir um espaço. Ok? Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!